Graça e paz em Cristo Jesus. Você está no canal Dois Ângulos da Fé. O nosso objetivo aqui é pregar a palavra de Deus, que é a nossa única regra de fé e prática. Se você ainda não é inscrito neste canal e quiser se inscrever, Deus abençoe a sua vida ricamente. Eu quero fazer uma pergunta que talvez você tenha feito para si mesmo. Não adianta ler a Bíblia sem saber para quem ela aponta. Você sabia que a palavra de Deus aponta para Jesus? Jesus é o fechamento das Escrituras. Você tem que ler e saber que ele veio cumprir toda a Escritura. Ele não veio apagar o Velho Testamento, ele veio cumprir. Por isso que o evangelista Mateus chama Jesus de rei, chama ele de o verdadeiro Israel. Ele está acima de Moisés, acima de Abraão. Ele é mestre. Seus discípulos chamam ele de mestre, rabino. Um rabino naquela época ensinava a Torá. Quando eles chegavam no templo com 5 anos de idade e começavam a estudar, quando chegava já na fase de adolescente, ele já conhecia a Torá do começo ao fim. E os profetas eles conseguiam citar. E aí eles continuavam estudando e eles eram selecionados pelos rabinos, pelos mestres, para continuar naquela escola. Uma escola de peso. Imagine que uma criança citando sem olhar o escrito, só com a mente. Que algo maravilhoso, isso é muito maravilhoso. Imagine você ler o texto bíblico e citar versículo por versículo. E aí chegava aquela fase que eles escolhiam um rabino para seguir. Então, por seguir um rabino, eles sabiam que eles estariam conhecendo mais e mais a palavra de Deus. Se você olhar o apóstolo Paulo, ele tem um rabino, que é o Gamaliel, está no Novo Testamento. E ele segue esse rabino. Jesus é conhecido como mestre. Os discípulos chamam ele de mestre. Ele é maior que os rabinos. Ele conhece porque ele mesmo estava no começo da criação. Ele é o próprio Deus. Ele é antes de todas as coisas. Ele é o Verbo. Ele não é um Deus, ele é o Deus santo, justo e poderoso. Ele se encarnou, vestiu pele humana, sem deixar de ser Deus. 100% Deus e 100% homem. Vou deixar um versículo para você, em João, capítulo 5, verso 39, que diz assim: Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham ao meu respeito. Jesus está diante dos mestres, dizendo que as Escrituras fala exatamente dele. Os fariseus, os escribas, eles conheciam a palavra na cabeça, mas não descia para o coração. Quando Jesus nasceu, o verdadeiro rei, eles não foram visitar, mas eles sabiam que as Escrituras estavam apontando para Jesus. Nós temos algo importante para compreender sobre a criação, a queda, a redenção e a consumação. Então eu quero hoje recomendar para você este livro que está me ajudando demais sobre interpretação bíblica, Mosaico Bíblico do pastor Marcos Botelho. Ele vai falar sobre a interpretação que nós temos distanciamentos linguístico, cultural, autoral, temporal. E isto vai te ajudar a entender mais e mais a palavra de Deus. Se você não ler, você não vai compreender. E quando eu comecei a ler este livro, eu vejo o quanto é importante a gente entender o texto. Não ficar pegando o texto e olhando, olha aqui está falando da minha linha teológica. Não. O texto está falando de Deus, das coisas de Deus. Ir para o texto sem um puxadinho. Eu gosto de usar esse exemplo porque em São Paulo as pessoas
vai fazendo casa e vai fazendo um puxadinho aqui, um puxadinho ali. As pessoas vão com um pensamento já pré-concebido já. Ela não vai para o pensamento da Bíblia para entender a Bíblia na sua plenitude, naquilo que o texto está dizendo. Então, este livro vai te ajudar e eu tenho certeza que você vai conseguir entender muito mais o texto. E eu vou relembrar você o que eu disse no começo. Não adianta ler a Bíblia sem saber para quem ela aponta. Ela aponta para Jesus. Jesus, aquele que sofreu na cruz do Calvário, mas ele ressuscitou, está à destra do Pai intercedendo por nós. E não se esqueça, ele é 100% Deus e 100% homem. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, deixe seus comentários e sugestões. Sua participação é importante para nós. Vamos crescer na graça e no conhecimento de Deus. Que Deus abençoe a todos.